Oi, tudo bom? Hoje eu vou passar para vocês a explanação da história da Bíblia, certo? É tipo um jogralzinho, uma apresentação usando dois personagens, dois fantoches, né? Eu faço esse trabalho justamente com crianças. Eu vou mostrar os fantoches para vocês, apenas para vocês saberem que o trabalho foi feito com eles, certo? Então, meus filhos e minhas noras me ajudaram e eu respondia a pergunta que eles nos faziam, certo? De cada vez. Pois bem, os versículos-chave estão aqui, o primeiro, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, capítulo 3, versículo 18, a parte A. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o outro se encontra aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, a primeira parte também. A palavra de Cristo habita em vós ricamente. Eu vou cantar para vocês dois corinhos bastante conhecidos no mundo evangélico, né? Por nós evangélicos. O primeiro é: leio a Bíblia e faço uma oração, faço uma oração, faço uma oração. Leio a Bíblia e faço uma oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer, leio a Bíblia e faço uma oração, se quiser crescer. O outro é assim: eu vou crescer, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Lá, 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 lá. Muito bem. Então, eu mostro assim isso aqui para as crianças e pergunto: vocês sabem o que é isso? Elas vão dizer que é uma mamadeira. Eu pergunto o que coloca na mamadeira, para que é que quem é que usa a mamadeira, o bebê, para que é que o bebê se alimenta do leite, né? Então eles vão dizer para crescer, para ficar forte, para se alimentar, para matar a fome, né? Para ter saúde, né? Muito bem. Eu digo, então, na vida espiritual é da mesma maneira. Nós precisamos nos alimentar, só que com a palavra de Deus. Jesus Cristo mandou que a gente examinasse as Escrituras, né? Que crescesse na graça e no conhecimento dele. Louvado seja Deus, está na sua palavra. Pois bem, então, usando os fantoches, a gente faz eles fazem as perguntas e eu respondo, certo? Então, inicialmente eu pergunto: quem tem aqui Bíblia, né? Dos presentes. E aí então Dudu e Lili pergunta, faz assim, diz: tia Lurdinha, nós temos algumas dúvidas aqui em relação à Bíblia. Podemos lhe fazer algumas perguntas? Eu digo: podem. E eles começam, né? Qual o significado da palavra Bíblia? E eu digo: coleção de livros pequenos, né? A Bíblia, ela antigamente ela era escrita na folha, né, do papiro, que era uma planta extraída das margens do rio Nilo, né? E um rolo de papiro chamava biblion, né? E o plural deste, Bíblia, né? Eles perguntam: quais os nomes que a Bíblia dá a si mesma? Sagradas Escrituras, Livro do Senhor, a Palavra de Deus e Oráculos de Deus. Eu vou citar apenas as referências por causa do tempo. Mateus 21, 42, Romanos capítulo 1, versículo 2, Isaías 34, versículo 16, Hebreus 4, versículo 12 e Romanos capítulo 3, versículo 12. Tia, no passado como eram as Bíblias?
As Bíblias eram escritas em rolos de papiro e pergaminho. Então, eu fiz isso aqui, claro, não chega nem perto de um pergaminho, né? Então, pergaminho, só para elas terem uma ideia, era um rolo de madeira, né? Bastante pesado, e aqui eram enrolados os livros, né? O pergaminho era o couro do animal curtido, certo? Aquele couro era trabalhado e depois eles escreviam a lei. No princípio também era escrito em pedras, né? Em tábuas, né? Pois bem, e hoje a Bíblia, ela é escrita desta maneira, né? Aí a gente mostra para eles. Depois que foi inventada a imprensa por Gutenberg na Alemanha, certo? Como nós conhecemos a Bíblia hoje? Ela foi o primeiro livro impresso no mundo em 1452, né, na Alemanha, por Gutenberg, como eu falei, né? Quem é o autor da Bíblia? É Deus. O intérprete é o Espírito Santo. E o assunto central da Bíblia é Jesus Cristo. Então a gente lê lá em Êxodo capítulo 32, versículo 16, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Quanto tempo levou para escrever a Bíblia? Em torno de 1500 anos, por cerca de 40 pessoas de épocas diferentes, lugares diferentes, profissões diferentes. Nela não contém erros nem contradição. Quando ela chegou ao Brasil, a Bíblia, ela chegou em 1822, né? Chegaram em torno de 2.000 Bíblias enviadas pela Sociedade Bíblica Britânica. Muitas pessoas têm Bíblias no Brasil? Sim, o Brasil ocupa o segundo lugar no mundo em distribuição de Bíblias. O que a Bíblia contém? História, mandamentos, promessas, mensagens dos profetas, poemas e canções e boas novas. Eu vou citar as referências. Gênesis capítulo 8 para histórias, Êxodo 20, Mateus 22, 37 para os mandamentos, Mateus 28 para as promessas, Isaías 40, 31, Miqueias 6, versículo 8, mensagem de profeta, poemas e canções, Salmo 23, Salmo 103, Salmo 118, 14 e boas novas, Mateus capítulo 9, versículo 13. Tia, como a gente faz para ler a Bíblia? Você deve procurar um local onde você não se distraia ou seja incomodado por alguém. Leia um capítulo por dia. Depois pense um pouquinho naquilo que você leu e procure ver que lição você aprendeu para a minha e para a tua vida, não é? Então, tia, a senhora falou que a Bíblia tem muitos livros. Nós gostaríamos de conhecer o nome deles. É possível? Sim, eu farei e irei ter a ajuda de vocês. Eu vou dizer e vocês vão repetir, tá certo? E ali depois, Dudu e Lili, eles vão fazer perguntas para as crianças. Esses fantoches eu comprei no Recife quando eu fiz um curso através da Juvep na Igreja Batista lá no Recife, certo? Então, eu vou mostrar aqui os livros da Bíblia que eu escrevi, certo? O Novo Testamento e o Antigo Testamento. Tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento tem 5 divisões. O Novo Testamento tem os Evangelhos, livros históricos, cartas de Paulo, cartas gerais e livro profético, certo? Louvado seja Deus. O Antigo Testamento tem livros da lei, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Ao todo, são 66 livros. No Antigo Testamento, os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Os livros históricos
Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Louvado seja Deus. Livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Louvado seja Deus. Novo Testamento: os livros dos evangelhos, né? Ou biográficos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Livro histórico: apenas Atos dos Apóstolos. Cartas de Paulo: Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão. Cartas gerais: Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º e 2º, 3º João e Judas. E o livro profético Apocalipse. Eu quero mostrar para vocês uma Bíblia que eu fiz. Esta Bíblia, ela é de isopor, certo? Eu fiz as divisões usando o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu peguei caixinha de fósforo, certo? Em cada caixinha escrevi o nome do livro e em cada caixinha eu coloquei um resumo de cada livro, certo? Então aqui tem a mensagem principal, tem o número de capítulos, tem a divisão, certo? E aqui você pode fazer o trabalho, trabalho de grupo com as crianças. Você pega os livros e você vai por grupo, cada grupo vai memorizar, vai memorizar os livros, certo? De cada divisão: livros da lei, livros históricos, poéticos, profetas maiores, profetas menores. Legal? É uma bênção, viu? Esse trabalho nós fizemos aqui no Evangelismo para Crianças, em outubro de 2005. Foi a explanação da Bíblia Sagrada, né? É uma bênção esse trabalho. Eu desejo a você que Deus te abençoe e te dê muitas vitórias, em nome de Jesus. Amém.